O jornal Rede Clube Cidade recebe o ex-ministro e ex-senador Almir Lando para uma entrevista sobre o cenário político, os desafios de Rondônia e as perspectivas para os próximos anos. Participe e dê a sua opinião pelo WhatsApp através do 69999819494 e acompanhe também toda a nossa programação pelo site. Acesse redeclubecidadefm.com. Começa agora mais uma edição do jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Agora são 18h05, boa noite, mais uma vez a todos. O jornal Rede Clube Cidade recebe hoje um dos nomes mais experientes da vida pública em Rondônia, ex-ministro e ex-senador da República, com uma trajetória marcada por participação em momentos decisivos da consolidação do Estado. Ele retorna ao debate em um cenário político que já se desenha para este ano. Seja muito bem-vindo ao jornal Rede Clube Cidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ibernol. É uma alegria reencontrá-lo. Prazer. Afinal, a gente já andou junto, né? Já. Pela essa estrada da política, por essa estrada da comunicação. Eu sempre entrevistado, mas você, com a tua sabedoria, sempre entrevistando a gente, extraindo a verdade, porque eu acho que a comunicação tem que ter um compromisso com a verdade, e a verdade deve ser a senha e o caminho para a construção de um mundo melhor. É uma honra receber. Eu quero cumprimentar também a Beatriz Maciel e a cumprimentar também o nosso querido Glênio Barros, né? Boa noite, senador. É um prazer imenso. Prazer também. E eu não sei a técnica aqui. É o Luiz Campos também. Estamos aqui para falar com a nossa gente, a nossa terra, porque realmente nós temos que estabelecer esse diálogo com a sociedade. Sim. É a sociedade que nos rege, é a sociedade que outorga qualquer soberania de um mandato popular. Então a gente tem sempre esse respeito imenso de dialogar, e dialogar é trocar ideias, e inclusive estar disposto a aceitar a ideia do outro se ela for melhor. E é isso que a gente tem que buscar, sempre o melhor. Muito bem, são 18h07, quero registrar também a presença do meu amigo Arimar de Sá, jornalista, radialista, escritor, poeta. Grande abraço, meu querido, bom revê-lo. Eu não comentei, o Arimar também se comentar. Eu quero também deixar o nosso WhatsApp à disposição do nosso ouvinte de Porto Velho e Vilhena, que é o 69999819494. Senador, vou chamar de senador, assim, porque se tornou um hábito, né, ao longo dos anos. Ao longo da sua trajetória, o senhor participou de momentos importantes, não só para a história aqui de Rondônia, mas para a história do nosso país. E aí, olhando agora para o presente, eu queria saber que lições daquele período ainda precisam ser resgatadas na condução da política de hoje. Olha, a gente... É desgraça ter vindo ao mundo para consertá-lo, disse Shakespeare. Eu acho que a gente tem que construir constantemente o melhor, aquilo que realmente faz evoluir a sociedade. E a sociedade é toda a população, seja de qualquer país do mundo. Nós somos parte da humanidade e temos que tratar essa humanidade com humanismo. É difícil você ser humanista numa sociedade desumanizada, mas é um esforço que a gente tem que fazer. Então, como construir, se tudo estivesse pronto e acabado, não haveria necessidade da participação de quem semeia ideias, né, e esperança. Nós temos que... A política é a arte de construir um amanhã melhor para todos. Eu repito sempre isso, e mais justo. Mas a política é essa dedicação que se faz de entrega de si próprio para a sociedade. Não se leva nada de pessoal, mas se leva o que está dentro da gente, as convicções mais íntimas que estão no coração, na alma, para que se possa entregar à sociedade um trabalho desinteressado. Não é essa questão de emenda e extrair vantagem delas, como a gente vê nos jornais, gente perdendo o mandato porque distribuiu as emendas com interesse próprio. Mas é exatamente esse despojamento, é exatamente aquilo que Homero já falou, que a essência da política é pensar nos outros e não em si.
Então, é isso que é a essência. Você tem que pensar nos outros. Então, o que eu vejo, que eu comecei a fazer algumas coisas, por exemplo, a questão do impeachment, a questão de corrigir a Previdência Social, a roubalheira da Previdência Social. Eu tentei identificar onde é que estavam os ralos, identifiquei 26, mas vi que era impossível corrigir, eu peguei e digo, então vou embora. Muito obrigado por eu desempenhar aqui essa honra de ser ministro, mas não me serve. Se não é para consertar, se não é para acabar, né, com os desvios, com as perdas, porque você está tirando de gente fragilizada, os idosos estão no fim da existência, estão no canto do cisne, como se fala, os idosos que desde a infância foram trabalhar e contribuir para a grandeza de um país, quando você chega na velhice, eles chegam com um salário de mera sobrevivência, e às vezes nem de sobrevivência, de fome, né? Quando chega no salário mínimo. Então, porque depois de 10 anos na Previdência todo mundo marcha para o salário mínimo. Então, quer dizer, o que eu quero nesse momento dizer para vocês, tem muita coisa para fazer. E eu me sinto na obrigação cívica de dar essa contribuição, porque eu vou sem interesse pessoal. Muito bem, são 18h11, você ligou o rádio agora, não sabe o que está acontecendo, com quem nós estamos conversando, então anota aí, estamos conversando com o ex-senador da República, ex-ministro Amir Lando. Senador, Rondônia tem uma história marcada pelo esforço de imigrantes e pioneiros. Na sua avaliação, o Estado conseguiu preservar esse espírito ou em algum momento, se distanciou dessa essência? Olha, eu cheguei aqui em 1970 como advogado do IBRA, depois veio o INCRA, né? Foi criado o INCRA. Nós fizemos aí, junto com o Capitão Silvio, o Canuto e outros companheiros, a colonização, quer dizer, plantamos as bases do crescimento do Estado. E quem faz a riqueza, desde Adam Smith, que disse que a riqueza não é da herança, não é da herança de sangue, mas do trabalho, o fruto do trabalho. Sempre. Então, quer dizer, como fruto do trabalho, essa gente veio com filhos nos braços, esperança no coração, mas de barriga vazia. Então, quis, receber um pedaço de terra, semear, colher, e aí cresceram, e aí desenvolveram. E aí o nosso estado fantástico, né? 18 milhões de cabeças, um dos maiores produtores de café, e para ficar nisso só. Nós já temos também uma representação importante na produção de grãos, mas é essa gente que fez Rondônia com trabalho. Pelo trabalho, a gente cria, a gente planta um grão de milho e sai uma espiga. Então, quer dizer, você vê como é a multiplicação. A criação, essa criação se aproxima do nosso grande Criador, que é Deus. Então, essa pessoa que trabalha, que fez a grandeza do nosso Estado, merece assim todo o meu respeito. São heróicos, são gigantes, são corajosos, enfrentaram 30, 40 quilômetros de cacaio nas costas, de doente na rede, né, que tinha que transportar até chegar à assistência médica. Então, o que eu quero dizer é que eu participei desse processo. Esse processo foi um sucesso. Hoje Rondônia é o que é, pelos braços dos trabalhadores, pela mente dos nossos aqui representantes da cultura e por todos nós. Enfim, e Rondônia é grande porque o povo é maior. Muito bem, 18h13, Beatriz. Então, o nome do senhor volta a ser ventilado em um momento de disputa intensa para 2026 aqui no estado de Rondônia. Eu queria saber do senhor, como pré-candidato ao Senado em 2026 por Rondônia, o que motiva esse possível retorno à disputa eleitoral? Nos bastidores, nós conversamos agora há pouco que o senhor está afastado da política há mais de 10 anos, né? É porque eu não terminei a obra das minhas convicções. O que eu acredito, não pude concluir, porque foi rápido, foi, vamos dizer assim, um envolvimento grandioso naquele momento da CPI, depois no Ministério, e enfim, a corrupção está aí. Eu quis combater a corrupção. Eu quis acabar com a mera ilusão. Claro que foi ilusão, porque ela é antiga. Já 600 anos antes de Cristo, né, você vai ver que já na Grécia se denuncia a corrupção, inclusive no Poder Judiciário. Realmente o poeta Hesíodo,
né, do Trabalho e os Dias, escreveu essa situação dramática. Então, a gente não termina com aquilo que parece que é institucional, que faz parte estrutural, né, que faz parte assim do convívio humano, mas tem que combatê-la. Quem rouba merece o castigo. Quem tira o dinheiro do povo não se pode perdoar. E quem rouba dos velhinhos, como é o caso da Previdência Social, que houve agora esse escândalo, é deplorável, é um crime hediondo. Então, o que eu quero nesse momento, tem muita coisa por fazer e eu me acho ainda com energia, com consciência, porque tem que acreditar naquilo que a gente faz. Tem que ser algo que vem de dentro, que vem, como eu disse, da alma da gente. E tem que fazer as coisas que você acredita. Né? E é por isso que eu tenho convicção que posso dar uma contribuição. É por isso que eu vou me colocar à disposição do povo de Rondônia, que é o povo soberano, para me escolher ou não. Todo o poder emana do povo, né? E em seu nome, e para o povo deve ser exercido. Muito bem, 18h16, a gente volta já e fazer para fazer, não fazer por fazer, né, senador? A gente volta em seguida. Rede Clube Cidade. Muito bem, são 18h21, 18h21. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Você ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet. Estava em off aqui no intervalo e conversando também, falando, aprendendo com o ex-ministro e senador da República, Mirlando, e a gente falava da questão da juventude. O que vamos entregar para os jovens no alto da sua experiência? Beatriz, por favor, conclua esse raciocínio que é tão importante, fazer com que o jovem se interesse pela política, que é importantíssima para a melhoria não só do estado, mas do país. Vamos lá, então. Eu queria saber sobre a juventude rondoniense que enfrenta, então, desafios para acessar o mercado de trabalho. Eu queria saber que caminhos o senhor defende para ampliar as oportunidades e reter os talentos do nosso estado. E aproveitando essa deixa, senador, o jovem hoje está tudo muito rápido. São os feeds das redes sociais, passa tudo muito rapidamente. Existe uma ansiedade, uma loucura para querer crescer sem se informar. O que o senhor tem para falar para essa juventude? A informação está disponível, só que ela não é trabalhada, ela não é elaborada, ela é abandonada na cauda longa. Né? Então, o que eu quero nesse momento dizer que nós temos que criar, engajar os jovens, entregar para eles um país melhor, um país onde tem a perspectiva do trabalho, onde tem a perspectiva da educação, onde tem a perspectiva desse mundo tecnológico, né, que avança em anos-luz, e deixar essa gente se incorporar na coisa nova, exatamente na inovação. Então, o que nós temos que chamar o jovem para, antes de tudo, eles terem esperança, ter seus sonhos, até as suas fantasias são importantes, né? Porque o jovem tem que pensar no futuro, ele tem que pensar nas coisas ideais para fazer o possível. Então, quer dizer, o que eu quero nesse momento é como engajar o jovem. Será que os empregos tradicionais cada vez mais estão sendo dispensados? Então, nós temos que criar esse sítio novo da atividade humana. Né? E é eles que vão conduzir, eles que serão os nossos dirigentes amanhã, serão eles que têm a responsabilidade de fazer um mundo melhor também. Por isso tem que serem convocados. De que maneira? Incentivando a educação, a informação, para que a informação disponível hoje é fantástica, ela está assim se multiplicando na enésima potência, mas o que nós precisamos é que o jovem realmente assimile, saiba trabalhar, saiba elaborar todas essas informações. A informação sozinha é vazia, mas a informação trabalhada, ela é construtiva. A juventude, a gente diz que o Brasil é de vocês, tudo é do jovem, porque eles serão amanhã. Mas esse amanhã, vamos começar hoje com os sonhos, com a esperança e, sobretudo, se puder, devolver minha juventude e ter cobiça de ilusões.
Muito bem, 18h24. Senador, nós pedimos a opinião dos nossos ouvintes através do 999819494 e é interessante que eles se referem ao senhor, assim como eu, também como senador. E aí tem uma participação aqui do Fabrício Santana. Tem uma participação aqui do Fabrício Santana, de Candeias do Jamari. Ele disse o seguinte: como o senador Amirlando vê a CPI do INSS sobre a punição aos verdadeiros culpados, até que não vimos nada nesse sentido. Queria aproveitar para mandar um grande abraço a ele, inclusive ao nobre Arimar Souza de Sá. Tudo bem. Olha, eu lastimo que a CPI tenha terminado dessa forma, né, deprimente. A CPI foi reduzida a nada. Bom, agora, claro, a CPI, eu vou só dizer duas coisinhas. É um direito das minorias parlamentares. 30% tem o direito de criar e iniciar atividade, inclusive iniciar atividade, não tem essa do presidente nomear, se não nomear, tem como fazer a coisa andar. Mas o que eu quero aqui dizer que a CPI tem que ser uma investigação séria. O Congresso é investido em poderes jurisdicionais. Ele tem que se comportar como juiz. Não é cada dia condenando um cara, não é cada dia chamando o sujeito com agressões inaceitáveis, né? Porque o convívio tem que ser civilizado. Não pode ser agressivo. Inquirir não é agredir. Né? Então, quer dizer, inquirir é extrair a verdade com sabedoria, com conhecimento, você tem que refletir de que pergunta vai fazer e qual é a resposta. É sempre o titular da resposta, é o inquirido. E você não pode obrigá-lo a responder do jeito que se ele respondeu de maneira diferente, tu tem que se conformar. Faça outra pergunta, vê se chega à verdade. Mas o que eu quero aqui dizer que virou um circo. Outra coisa que eu não aceito é essa interferência brutal do Poder Judiciário nas CPIs. Ou as CPIs são independentes, é um poder da soberania popular que está pela Constituição outorgada ao Congresso, ou então é uma palhaçada. Ou então vamos tirar esse capítulo, né, esse artigo, que é o artigo 58 da Constituição, e rasgar. Então, quer dizer, o que eu quero falar, que a CPI é importantíssima. A minha CPI, a CPI que eu fui relator, que redundou no impeachment do presidente Collor, não teve um incidente, não teve nada que foi judicializado. Então, é o seguinte, a CPI é um poder independente e deve ser exercido. Agora, os deputados e senadores têm que defender as suas prerrogativas. Não é abaixar a cabeça e ter rabo de palha e ficar com medo de seguir em frente. Obrigado, são 18h27. Beatriz. Tem mais um pedido aqui de análise do senhor, dessa vez é do Marcelo, do bairro Clodoaldo Pontes Pinto. Ele diz o seguinte: boa noite, a minha pergunta é sobre o que está acontecendo em relação ao cenário político em Brasília. Os ministros do STF estão sendo imparciais ou estão abusando do poder, se passando por cima da Constituição brasileira? Eu queria a opinião do senhor sobre esse assunto e também saber se existe, nesse caso, uma possibilidade de serem impeachmentados, como, por exemplo, ele menciona aqui o ministro Alexandre de Moraes. Eu não quero situar, mas eu acho que há usurpação de competência. Aqui, ora o legislativo quer julgar, ora o judiciário quer legislar. Então está tudo errado. Ora também já houve momentos que o executivo quis ser o único poder institucional do Brasil, do país. Então, o que eu quero é o seguinte: nós precisamos respeitar as competências. A usurpação é um crime de lesa pátria. A usurpação é intolerável, é inadmissível. Então, o que nós temos aqui que chamar atenção e punir aqueles que transgridem. Acho que há excessos e todo excesso será castigado. E o castigo vem mais rápido do que a gente imagina. Né? Aqui nós sentimos, no caso do banco que está aí, Banco Master, alguma coisa que pode respingar em membros do Poder Judiciário. Infelizmente. Eu não gostaria de ver a justiça do meu país enlameada.
Agora são 18h29, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Mais uma perguntinha rápida para encerrar esse bloco, Beatriz. Eu tenho uma pergunta referente à questão da Amazônia, porque Rondônia ocupa uma posição estratégica na Amazônia. Ontem, por exemplo, nós falamos aqui no Jornal Rede Clube Cidade sobre o pacote de obras da 319. O Ministério dos Transportes anunciou, essa semana um pacote de obras e a pavimentação de 340 quilômetros no trecho do meio. E aí eu queria aproveitar para perguntar para o senhor como conciliar o crescimento econômico com a responsabilidade ambiental sem comprometer o desenvolvimento do nosso Estado. Eu acho que isso é uma questão séria. A gente pensou muito lá atrás do como ia fazer, como ia aproveitar os recursos naturais. A primeira regra da preservação é o aproveitamento racional dos recursos naturais. Quer dizer, isso tem que ser o ponto de partida. Havia uma política pública clara, integrar para não entregar. Quer dizer, essa integração nacional, se não tivesse havido esse avanço para o norte, se não tivesse aqui essa rodovia, que é a 364 e a 319, e a perimetral norte, que parte foi construída, esse país talvez tivesse diminuído o seu território e perdido a Amazônia. Eu não tenho assim, não é um chauvinismo, não. Eu tenho essa convicção porque a cobiça internacional sobre a Amazônia, na Europa, no parlamento alemão, eu senti a Amazônia não pertence a vocês porque vocês não têm tecnologia para explorar a floresta. Então, quer dizer, isso na minha cara. Eu me retirei até do parlamento naquele momento porque achei uma agressão inominável. Mas, resumindo, tudo é possível a gente controlar e ter um aproveitamento cada vez que tinha que avançar, tinha que derrubar. A floresta dizia, ou você me derruba ou eu te devoro. Com a malária, com todas as doenças evidente que ocorriam aqui. Então, o que eu quero nesse momento dizer que é possível uma conciliação, mas não é possível a preservação absoluta da floresta. Nós temos que ter parte dedicada à atividade agrícola e pecuária e parte à preservação. O nosso planejamento econômico e ecológico de Rondônia é sábio, foi feito para isso, de maneira equilibrada. É possível equilibrar. Muito bem, a gente volta em seguida. Obrigado, senador. São 18h32. Fique ligado. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, são 18h38. Ótima quarta-feira para todo mundo. Você que está no trânsito agora nos ouvindo, de Porto Velho, Vilhena, motorista de caminhão, caminhoneiros e caminhoneiras do nosso país também, ônibus coletivo, interestaduais também, pessoal do aplicativo também, que temos uma grande audiência. Nós estamos conversando com o ex-ministro e senador da República, Amirlando, e a gente aqui nos intervalos também, a gente fica conversando, aproveitando essa experiência que ele tem, essa simpatia que nos dá ouvido aqui. Às vezes eu falo pensando que estou no ar. E eu gostaria, o senador, a gente falou aqui da questão, a sensação que a gente tem, e me corrija por favor, o senhor se sente bem representado atualmente pela nossa classe política? Eu acho que nós estamos representados por alguém, por pessoas que não têm a coragem, a ousadia, porque a política, como disse Danton, a ousadia sempre é ousadia. Sim. Isso é importante. Que tem esse desejo de sempre inovar, de sempre ajudar a construir o melhor para a sua gente e a sua terra. Então, o que eu vejo, essa bancada ausente, e silente, ela ergueu, como eu disse, um monumento ao silêncio, enquanto tem questões aqui importantíssimas para denunciar, ao menos reivindicar. Por exemplo, eu falei aqui do nosso pedágio, uma das tarifas mais altas do país. Assim também a energia. Nós produzimos energia. Nós estamos aqui com duas barragens, uma aqui na cara da cidade, perigosa. Mas, afinal, espero que Deus nos proteja sempre. E assumimos esse risco, mas a energia vai embora e fica aqui com um custo elevadíssimo. Então, que a bancada tem que gritar. A bancada deveria ter aqui participado mais dessa
privatização aqui do uso da BR-364, tinha que reivindicar posições mais sólidas. Primeiro, quer dizer, começa o pagamento de pedágio antes de qualquer obra, antes de fazer nenhuma melhoria nenhuma. Agora você vai aí para a BR, são parecia que 10, 15 fazendo alguma coisinha. Nada, eu queria duplicar, porque a BR, eu tenho dito já quando eu era senador, deputado federal, a duplicação é uma questão de segurança, é a nossa única rodovia, é a nossa artéria do progresso, do desenvolvimento, onde vai e voltam a nossa produção, onde voltam o que a gente necessita para Rondônia, e é uma rodovia da morte. Cada dia a gente vê uma notícia, morreu alguém. Eu, quando viajo na estrada, fico todo o tempo olhando, ajudando o motorista para que não aconteça nada, mas às vezes vem uma carreta dessa, um bitrem desse, em cima da gente, tem que sair fora quase da estrada. Então, é essa a questão. Por que não fazer uma prioridade quando a gente vê que está morrendo gente toda hora aqui? Por que não duplicar a BR para dar segurança? Primeiro, uma questão de segurança. Sim. Segundo, é uma questão também de segurança nacional, trânsito, né? Nacional, de trânsito, né? Sim. Vai facilitar o trânsito. Bom, eu acho o seguinte, a nossa bancada deixa muito a desejar. Não é que ela tem que ser mais valente, ela tem que ser mais vigilante, ela tem que defender o povo de Rondônia, a nossa gente, com um fervor. Não dá para dormir, não dá para se esconder debaixo da cama. É preciso estar presente na tribuna, ao menos falando, porque o parlamento é o lugar onde a gente fala os interesses do povo que representa. O senhor falou, isso aí. O senhor falou também aqui no nosso intervalo a questão da escassez das linhas aéreas Sim. E o custo, o valor do pouco que temos. Nós estamos numa outra situação que eu ia dizer. As linhas aéreas aqui foram reduzidas, né? Foram reduzidos os voos. Sim. Então, quer dizer, ninguém gritou nada. Será porque em Rondônia nós tivemos muitas ações de indenização por atraso? Não, isso não interessa. Se errou, conserta. Tem que ser punido. Sim. Mas se ela foi punida e condenada, é porque está correto. Tem que admitir que a justiça realiza o direito. Agora, o que eu não posso dizer, um silêncio total da bancada. A normalização Nós do absurdo. precisamos de gente como você, valente. O representante do povo recebe essa unção do voto. E o voto fortalece. E não pode ser uma pessoa fraca que só pense em realizar as emendas, um verdadeiro mercado persa das emendas, uma mercancia, como eu disse assim, onde muitas vezes tem vantagens ilícitas, como a gente vê algumas pessoas já, alguns parlamentares sendo condenados. Tem que acabar com essa vergonha das emendas PIX, das emendas secretas. A coisa é pública, tem que ser publicável, tem que ser explícita, tem que ser transparente, expostas à sociedade. Isso é uma coisa antiga que foi ainda lá na Magna Carta que foi estabelecida essa publicidade. Então, eu quero dizer, da Inglaterra ainda, né? Então eu quero dizer que a gente tem que ter uma bancada que defenda Rondônia. Rondônia está sem defesa nenhuma e a nossa população abandonada à própria sorte. Olha, são 18h44, muito obrigado. Nós conversamos com o ex-ministro e senador da República, Mirlando. Fique à vontade para suas considerações, senador, por favor. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que o importante é falar com a nossa gente e a nossa terra. E aqui encontro você e Bernardo de tantas jornadas. Aqui encontrei a Beatriz também, que é jovem, mas já está há muito tempo também. Interessada nas questões políticas. E a política, ela deve ser parte do nosso cotidiano. É na política que se define o futuro, se define o desenvolvimento, o crescimento, o bem-estar, a felicidade e a justiça. Então, a política, ou ela é algo criativo e benfazejo, algo que venha melhorar a vida das pessoas,
o leste será um desastre, um caminho da destruição da democracia e do convívio, que tem que ser pacífico, tem que ser tranquilo. Nós temos que viver com concórdia, com civilidade, com respeito ao outro. Afinal, nós todos somos filhos de Deus, somos iguais diante de Deus, da lei e da morte. Então, meus amigos, é essa posição que eu vejo assim, que a política é importantíssima. Vamos participar, vamos escolher, vamos julgar quem presta e quem não presta. Ponto final. Foi um prazer. Muito obrigado. Em nome da nossa presidente Gisele Maurino Furtado, lhe deixa também um abraço e sucesso da sua nova empreitada. São 18h46, a gente volta em seguida. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade.